Vamos fazer então aquela animação assim mais simples, né? Sem coisas complicadas como o ciclo de caminhada, que vão ser coisas assim que acho que eu nem tenho condição de ensinar para vocês assim, na verdade. Porque eu sei fazer animação dentro do Blender assim em termos das ferramentas, né? Mas eu nunca estudei animação na real e aí fica meio complicado de eu querer ensinar coisas mais assim mais complexas, né, para vocês. Então, na real, eu nem me sinto capacitada para fazer isso. Então, mas de qualquer forma, eu acho que a gente precisa passar pela experiência, né, já que a nossa proposta é passar por todas as fases de um projeto de 3D. A gente já fez modelagem, já fez planificação, textura, shader. A gente agora vai fazer animação, rigging, né? E aí depois a gente vai fazer mais pra frente uma parte de composição, que aí a gente vai usar outros programas para fazer tipo uma pós-produção. Então a gente vai ver uma coisa bem completa, assim. E essa parte realmente é a parte que eu acho que eu tô menos preparada para ensinar para vocês. Então, até por isso, eu vou colocar uma coisa bem fácil da gente fazer, para dar aquela. Para a gente conhecer essas ferramentas dentro do Blender, tá? Aqui tá o arquivo que eu estava fazendo, que eu estava trabalhando. A gente vai conhecer dois editores novos, o Dope Sheet e o NLA Editor, que é o Non-Linear Animation. E aí, o que ele os dois juntos, eles meio que lembram o After Effects, né? O Dope Sheet ele vai ter keyframes, quadros, vai ter quadros-chave que vão ser interpolados, e o NLA Editor, que é o NLA, que é o editor onde a gente vai poder criar ações, né? Então, por exemplo, aqui eu criei 3 ações. Vamos aumentar aqui o zoom para vocês enxergarem melhor. Vamos colocar aqui de 0 a 50. Acho que aí todo mundo dá para ver tudo. Então eu criei 3 ações aqui, acenando, balançando e sentando. Umas ações assim, coisas simples, né? Então aqui a gente tem a L acena, opa, depois ela faz um movimento muito aleatório, balançando o quadril e balançando os braços, e aqui ela senta. Então dá para pegar essas ações e mover de um lado para outro. Então, eu não sei se dá para misturar balançando e acenando, porque depende das restrições do IK, da cinemática inversa. Os ossos eles não têm movimento completamente livre, eles dependem dos ossos que estão nas cadeias de cinemática inversa e cinemática direta, né? Mas vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver. Ela não faz as duas coisas direito ao mesmo tempo, né? Porque olha só, ela para de acenar e começa a balançar. Mas aí tu vê que, por exemplo, o movimento das pernas, ele é mantido, né? E o sentando, obviamente, não dá, por causa do movimento, né? Do tipo do movimento, não dá para juntar com nenhum deles. Então, se eu colocar, por exemplo, assim, o sentando e o balançando um em cima do outro, o Blender não vai conseguir fazer os dois. Porque eles são incompatíveis por causa da. Era essa palavra que eu estava procurando. Eles são incompatíveis porque as restrições da cinemática inversa e direta não permitem os movimentos livres dos ossos, né? Pensa você assim, tu não consegue fazer esse movimento de sentar e ficar balançando o quadril de um lado para o outro ao mesmo tempo. Então, da mesma forma, a gente não consegue aqui. Tem uma outra vantagem em relação a esse NLA Editor, que obviamente, né, que tu agrupa as animações e elas estão. Vamos ver. Deixa eu. Achei que eu ia conseguir ver os keyframes aqui. Que elas estão agrupadas aqui, como se elas estivessem empacotadas dentro dessa track aqui, dentro dessa trilha. E a gente pode fazer algumas coisas como, por exemplo, a gente pode reduzir isso aqui, reduzir aqui a duração da animação. Então aqui a Ellie vai fazer o ciclo inteiro muito mais rápido. A gente pode aumentar, obviamente, né? A gente pode aumentar, duplicar a quantidade de vezes. Em algum lugar aqui, tem aqui, ó, repeat.
A gente pode repetir 3 vezes. Aí, por exemplo, aqui a Ellie vai acenar 3 vezes. E aqui a gente não tá vendo ela acenar porque essas trilhas aqui balançando e sentando estão em cima e os movimentos ficam incompatíveis por causa das cadeias de cinemática, né? Então, eu acho que é isso que a gente podia fazer nessa aula, tá? É uma aula que ela é bem simples, mas talvez vocês tenham que fazer várias vezes, né, para pegar o jeito das coisas. Até ficar legal, né? Até vocês ficarem felizes com o resultado. Tá, eu vou abrir o arquivo que eu estava trabalhando antes. É esse aqui, né? A Ellie já tá com o rig, ela já tá com a armadura, o mirror tá aplicado. Esse aqui também, a gente fez o transfer weights, não sei se vocês lembram, né? Acho que foi no último vídeo. E agora eu vou só abrir aqui a armadura, vou dividir essa janela em 2 para ficar vendo o Dope Sheet. O Dope Sheet é um editor que está aqui na segunda coluna, animação, só liga aqui o Dope Sheet. E depois a gente liga o NLA Editor, editor NLA, que só quando a gente tiver a animação pronta, né, ele vai ser necessário. Bom, para fazer as animações, a gente precisa ir para o Pose Mode, e aí a gente tem que ir para selecionar o Pose Mode da armadura. Então, seleciona aqui a armadura, Pose Mode, e a gente vai começar a colocar os keyframes. Bom, a gente pode, por exemplo, selecionar cada um dos keyframes e fazendo como a gente fez ali naquele exercício do trem, né? Que para cada coisa que a gente movimentava, a gente fazia as transformações, né? E colocava um keyframe usando o atalho I. Então, a gente pode fazer do mesmo jeito. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a gente está aqui no primeiro keyframe, vamos selecionar esse braço, move ele para baixo, posiciona ele aqui como se ele estivesse mais relaxado e I. Aí aperta I e escolhe Lock Hot. Aí ele cria um keyframe. Eu acho que isso é meio assim... Eu não sei, eu acho que é meio... se eu faço isso, eu acabo esquecendo de criar os keyframes, tá? Então, de repente aqui, ó, tá vendo? Alt Key, clica aqui. E agora toda vez que a gente mexer, o Blender cria o keyframe. Então, vou colocar a Ellie aqui numa posição mais neutra. Baixa a tromba um pouquinho. Bom, essa, digamos assim, é a minha posição neutra, né? Ah, será que eu não botei as costuras junto? Acho que eu não coloquei. Deixa eu só dar uma conferida nisso. Ai, gente, desculpa. Isso aqui não tá com... Ah, ele não tá com o modificador da Armature. E não tá com Vertex Group nenhum. Eita, que mal. Então, bem rapidinho aqui. Weights, Transfer Weights. Tem que selecionar os dois, né? E aqui, Source Layer by Name. E aí, tem que colocar um modificador Armature agora. Pronto. Aí seleciona, né, de novo. Primeiro a base, a fonte, depois com Shift o que vai ser o alvo, vai pro Weight Paint, Transfer Weights, tá aqui. Aí só dá uma conferida, ver se os grupos, os Vertex Groups foram criados e coloca o modificador Armature. Pronto, tá. Desculpa aí, gente. Então, volto pro Pose Mode. E aí a gente vai fazer a animação. Então, primeiro eu vou mover o bracinho dela. Pensa assim, ó. A gente vai dar um tchauzinho com esse braço aqui. Primeiro tu levanta o braço, aí depois, digamos que tu vai pender o corpo para um lado, pro lado que tu tá fazendo, o que tu tá dando o aceno. Mas seria legal se primeiro tu levantasse o braço e depois o corpo viesse, né? Para não fazer toda a animação ao mesmo tempo, né? Então dá um certo atraso entre um movimento e outro. Então vamos fazer o seguinte,
eu vou colocar aqui 10, sei lá, aqui tem o zoom, né, da timeline. Vamos colocar aqui 10 keyframes, qualquer coisa a gente ajusta isso depois. Também vou colocar aqui, ó, na timeline, vou colocar vou mudar o tempo total da animação, vou colocar, sei lá, 30 keyframes, que aí o loop do playback fica menor, a gente consegue ver mais fácil. Então, vamos lá. Vou levantar esse braço aqui. Acho que vou botar ele um pouquinho para trás. Não, botar ele assim, tá. Primeiro só vou levantar. Aí ele já criou um keyframe, agora eu vou colocar mais, sei lá, 5 keyframes, aí botar ele um pouquinho para trás e um pouquinho para baixo. Acho que assim, vamos ver. Parece que ela tá só indo para frente e para trás, né? Então acho que esse aqui tem que ir um pouquinho para baixo. Vamos ver. Tá? A gente pode selecionar aqui, ó, braço ik.l. A gente pode selecionar esse keyframe só, clica aqui com o botão esquerdo mesmo, Shift D, e duplica. Vamos ver como é que ficou. Eu acho que esse keyframe aqui, indo para trás, ficou meio esquisito. Então, só põe o cursor do tempo em cima, move um pouco para frente e vamos ver como é que ficou agora. Tá, na real não gostei de nada disso, vou fazer de novo. Então aqui ele vai pra cima e vamos ver. Aqui eu vou botar ele pra baixo. Vou botar ele pra trás um pouquinho também, vamos ver. Tá, acho que sim. Porque eu não queria fazer o movimento num eixo só, né? A gente não... Se vocês forem pensar, vocês dando tchau, vocês não dão tchau acenando, né? A gente não acena num eixo só, mesmo que tu esteja acenando perfeitamente de frente, que a pessoa esteja te vendo de frente, tu não acena só pra frente, tipo como se tu estivesse limpando uma janela, né? Então, por isso que eu tava querendo botar ele um pouquinho pra trás. Vamos ver. Tá. Aqui. Aí vamos pensar, quando que a cabeça vai pender pro lado? Talvez aqui, né? Aí a gente vai... Vamos ver se a gente faz... se dá certo rotacionar a pelve. Não, a pelve não vai rotacionar. Vamos girar a cabeça. Ó, beleza. Ela tá até deformando um pouco a barriguinha. Tá bom? E aí a gente pode fazer a tromba. Atrasar um pouquinho. Não sei se esse pouquinho aqui vai ser suficiente, mas vamos ver. Espaço, aí dá play. Ah, olha só que bobagem. Eu esqueci de colocar um keyframe no início pra cabeça, né? Então, se vocês olharem aqui, eu seleciono aqui o osso. Aí vocês estão vendo aqui a cabeça, a IK, não tem um keyframe. Então, ela já começou aqui já começou assim tortinha, né? Então, por isso que não tem o movimento. Então, o que dá pra fazer? A gente pode colocar o cursor de tempo aqui no início, né? No caso aqui, no primeiro segundo. A gente pode mover com um G, lícito, tá? Movimento legal. Ou a gente pode, já que era a pose original, nossa, eu tô engolindo as sílabas. A gente pode vir aqui em Pose, Clear, Transform, All. Aí ele foi pro primeiro keyframe, posição original, né? Vamos ver como é que ficou agora. A tromba fica difícil de ver com a armadura, então desliga aqui. Acho que nada a ver aquele movimento da tromba, nem fez diferença nenhuma, né? Na real, acho que essa tromba nem precisava de osso mesmo. Então, tirar o keyframe aqui da tromba. Tô alinhando aqui com a cabeça e vou botar a tromba alinhadinha com a cabeça normalzinha mesmo. Bom, aí a gente podia pensar assim, inclinou a cabeça e antes de inclinar a cabeça, ela levanta uma perna aqui
uma perninha aqui para se equilibrar e levanta esse bracinho também. Tá, vamos ver como é que fica. Ó, mesma bobagem, tá? Eu não tinha os keyframes no início, então eu vou selecionar o primeiro e o segundo, seleciono os dois ossos e vou em Pose, Clear Transform All. Ai, voltou pro início mesmo. Então, só esse aqui que eu queria fazer o Clear Transform. Só esse aqui. Tá, vamos ver. Ah, simpático, hein? Não tá muito real, porque, né, eu não saberia como melhorar isso aqui mesmo, gente, sério. É uma limitação que eu tenho, uma hora eu vou ter que estudar mais isso. Mas tá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer com que agora a Ellie volte pra pose normal, né? Então eu vou me dar mais uns 20 frames aqui, vou ficar com 50. E vamos ver, ela tem esse ciclo de aceno, eu acho que eu vou colocar mais um aqui, vou selecionar esses dois aqui, são ciclos de aceno, né? Eu tô vendo aqui pelo braço R, tá? Então, vou fazer Shift D, vou colocar aqui, e agora eu vou pegar esse keyframe aqui, que é da cabeça, ó, a cabeça aqui tá parada. Eu quero que ela retorne à posição original, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar todos esses keyframes aqui, Shift D, e coloco aqui assim, digamos, tá? Só que o que vai acontecer? Se eu fizer isso, a cabeça vai ficar se movendo todo esse tempo aqui, tá? E eu queria que ela ficasse parada. Então, eu vou selecionar aqui, ó, vamos ver, cabeça, só para ter certeza, né? Às vezes a gente se atrapalha, porque fica esse monte de bolinha aqui, esse monte de linha, fica confuso mesmo. Então, vamos ver. A cabeça, ela vai ficar parada esse tempo todo aqui. Então, Shift D, digamos que até aqui. Vamos ver o que que acontece, tá? Ela fica parada e volta. Tem que, depois a tromba, né? E aqui também, olha, as pernas, tá vendo? E o braço, eles continuam se mexendo. Então, o que que a gente vai fazer? Vai fazer a mesma coisa. A tromba, tá? Shift D, vamos alinhar aqui com a cabeça. Esse aqui é o pé. Não sei se o pé precisa voltar junto, né? Talvez o pé possa voltar um pouco depois. Vamos ver, Shift D, vamos colocar ele aqui. E o braço é esse aqui. Também dá para selecionar o osso e ver aqui o que que fica com highlight, né? Vamos ver. Tá? Agora, essa nossa animação, ela tem aqui 42 frames. Agora a gente pode, vamos salvar, né? Agora a gente pode dividir esse aqui em dois. E vamos abrir aqui o Non-Linear Animation, o NLA Editor. Nossa. E olha aqui a nossa animação. Então, a gente tem a armadura e tem um negócio chamado Action, tá? Isso aí o Action é a animação que tá no Dope Sheet. A animação que está carregada no Dope Sheet. Então, quando a gente apertar este botãozinho aqui, é o Push Down, ele vai criar uma nova trilha de animação não linear. E aí que a gente vai poder, digamos assim, encapsular a nossa animação, fazer deixar ela fechadinha, né? Então, vamos clicar aqui, ele cria uma nova track. Agora a gente aperta N para abrir esse menuzinho. E aí eu acho legal dar um nomezinho aqui, aqui ela tá acenando. Acenando. E deu. É isso, tá? Vê que agora o Dope Sheet tá vazio, a gente pode voltar pro início, ó, Shift seta pra, eu não sei se é direita ou esquerda, tá? É pra esquerda, enfim. Shift seta, tem que estar com o cursor aqui em cima do Dope Sheet, né? Acho que esse atalho funciona pro After também, não sei. E agora aqui a gente pode fazer uma outra action. Eu vou fazer essa aqui então. A que eu tinha feito antes da Ellie mexendo os bracinhos.
Aqui eu tô vendo aqui a track acenando, né? Ok, por isso que tá dando essa... Vamos ver o seguinte. Deixa eu ver se a gente consegue não ver essa track aqui. Só se a gente botar pra cá, ó. Tá, vamos fazer então assim. Depois a gente consegue arrumar isso aqui, né? Pra deixar ela sobreposta, se for o caso. Eu vou colocar aqui o início, vamos colocar no 50 e o fim no 70. Eu vou colocar esses keyframes aqui. Tá, e aí a gente coloca essa pose aqui, depois de repente a gente pode colocar ao contrário. Tá, e esse aqui a gente duplica, seleciona tudo, Shift D, duplica, e aí dá pra gente mover o quadril dela para um lado e para o outro. Eu teria que mover a tromba também, né? Porque essa tromba tá... Essa tromba não precisava ter animado, eu tô arrependida de ter animado essa tromba. Vamos ver como é que ficou? Ficou mais engraçado do que a que eu tinha feito na primeira vez. Tá, paciência, né? A ideia é demonstrar pra vocês isso aqui. Então agora a gente tem aqui outra animação, tá vendo? E a gente tem o botão aqui push down, aí a gente coloca para baixo, né? Então aqui a gente tem a outra track, cadê o nome? Aqui, ó, Active Strip, e essa aqui vai ser balançando. Se a gente quiser outra track, tá? Antes eu tinha separado em várias NLA tracks. Tá? Daria para fazer o seguinte, dá para criar uma nova track, vamos ver, seleciona essa aqui, acho que aqui, Add Track, e agora a gente fica separado. Vocês que sabem, tá? Acho que até pode ser mais organizado assim, tá? Aqui balançando. Opa! Balançando. Eu acho até que fica mais organizado assim, né, na real. E aí a gente só precisa lembrar de colocar a duração total, né? Então aqui a gente tem 60, vamos colocar 100, por exemplo. De 0 a 100. Tá. E essa aqui, o acenando, a gente pode fazer com que ela dure mais tempo, né? Por exemplo, aqui, tô vendo pelo olho, né? Aqui assim. E balançando a gente pode estender até o fim. Também tô vendo pelo olho, tá? Eu não tô calculando nada. Vamos ver como é que ficou. Tá, nada a ver, né? Mas já deu para ver como usar esses dois editores ao mesmo tempo. E acho que esse pode ser o final do exercício de vocês, tá? Pode ser uma animação simples, que se repete várias vezes, ou enfim. E não precisa... Eu recomendo que vocês, se é a primeira vez que vocês estão animando com programa 3D, que vocês... Eu sei que a gente fica afim de fazer ciclo de marcha, essas coisas, caminhando, correndo, pulando, mas esses movimentos coordenados do corpo, eles são bem difíceis, e eu acho que vocês podem tentar, tá? Mas se vocês tentarem, não vão com grandes expectativas, certo? Comecem, de repente, fazendo um ciclo de caminhada bem simples, movendo só as pernas, depois as pernas e os braços, porque, na verdade, quando a gente caminha, tudo teria que se mover, né? Inclusive as orelhas da Ellie. Mas, antes de fazer coisas mais ousadas, faz uma animação como essa aí, e aí depois a gente vai aprender a colocar uma câmera para a gente fazer uma montagem com um ambiente, uma foto de verdade.